Vamos abrir as nossas Bíblias lá na Epístola de Judas, no primeiro capítulo e único, pois essa epístola só tem um capítulo, no 5º versículo até o 7º versículo. Judas, é mais fácil procurar de trás para frente, capítulo 1, do versículo 5º até o versículo 7º, está escrito assim na santa palavra do Senhor: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai bendito, Deus de amor, ante a sua palavra estamos, e diante da sua palavra sempre há temor e tremor. Precisamos do seu auxílio para entender a sua palavra, precisamos da iluminação do Espírito para compreendê-la e expô-la, e precisamos da intervenção do Espírito Santo para aplicá-la nas nossas vidas. Obviamente, Senhor, nós precisamos de Ti em todo o momento do processo, leitura, interpretação, aplicação. Pedimos então que o Senhor faça isso para a glória do Seu nome. Venha falar conosco por meio desse texto, venha aplicar a verdade bíblica nas nossas vidas, e que eu possa, minimamente, ser instrumento do Senhor, mas de forma máxima não atrapalhar a atuação no nosso meio. Usa-me, não leve em conta meus pecados e fale com teu povo em nome de Jesus. É assim que oramos. Amém. Os 5 pontos da doutrina que ficou conhecida como calvinismo foram entendidos no acróstico TULIP, T-U-L-I-P. Essas 5 letrinhas juntas formam o símbolo de Calvino, que era uma planta, uma tulipa, que é o símbolo, inclusive, até hoje, da Holanda. Nessa palavrinha estão dispostas 5 doutrinas. A letra T nos chama de depravação total, e eu não vou fazer a tradução, eu não vou fazer na língua original, eu vou traduzi-la para os irmãos. A letra U é salvação incondicional. A letra L é limitação da expiação ou expiação limitada. A letra I é chamada de irresistível graça, eleição incondicional e irresistível graça. E a letra P, a última, é a doutrina da perseverança dos santos. Todos aqueles que entendem o Evangelho por meio dessa ótica, por meio dessa estrutura, confessam que os salvos serão salvos porque Deus perseverará na vida dos salvos. Nós chegaremos até o final porque compete ao Senhor perseverar em nós. Compete ao Senhor agir nas nossas vidas a fim de nos mantermos fiéis até o final da história. No entanto, tal doutrina não pode ser levada em conta
sem contudo o crente entender que a perseverança dos santos é uma condição sem a qual ninguém será salvo. Deus agirá em nós para que perseveremos, e essa perseverança deve ser contínua. Todos os crentes devem lutar por essa perseverança, todos os crentes devem se esmerar em se manterem fiéis. A própria palavra do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo de número 24, do versículo de número 10 ao 13, nos diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, hão de trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aí vem o texto que eu quero destacar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A doutrina da perseverança dos santos, então, ela une essas duas coisas. Deus persevera em nós para que perseveremos, e nós perseveramos na fé a fim de alcançar. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. A realidade dos falsos profetas e a necessidade de perseverarmos na sã doutrina. O tema proposto para a nossa meditação nessa noite é a realidade da punição dos ímpios e, por que não dizer, dos apóstatas, daqueles que abandonaram a fé. Por que esse tema vem à tona? Judas, falando para esses irmãos, nos disse na semana passada, no cronograma da pregação, que havia exercido sobre ele uma força externa que o obrigava a exortar a igreja a batalhar pela fé. É como se Judas tivesse sido tomado por uma força superior e essa força o obrigasse a falar da batalha da fé, da defesa do conjunto de doutrinas cristãs que podemos chamar de fé. E por que Judas exorta essa igreja? Versículo 4 ele diz: porque certos indivíduos se introduziram. Aqueles que Jesus disse que surgiriam falsos profetas, aquele que Paulo disse depois da minha partida, surgirão até mesmo no vosso meio falsos profetas, esses homens haviam se introduzido na igreja. Agiam com dissimulação. Judas então diz: é necessário batalhar pela fé, porque há inimigos na nossa trincheira. Há inimigos no nosso meio. Judas os qualifica. São ímpios. São homens que transformam a graça em desgraça. São homens que negam a soberania de Deus, negam o senhorio de Cristo e assumem sobre si a própria soberania. Homens que olham o próprio umbigo. Judas fala a essa igreja, pois o perigo ronda as famílias. A fim de demonstrar que esse perigo sempre existiu, e pior, que esse perigo pode surgir daqueles que um dia foram crentes, e pior, que esse perigo age por um tempo sem ser percebido, é que Judas passa a falar com essa igreja. Versículo de número 5 ele diz: eu quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, eu quero lembrar-vos das Escrituras.
As velhas verdades, meus irmãos queridos, aquelas que Judas iria falar no versículo 3, amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da comum salvação, foi que me senti compelido a exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Judas iria falar da salvação, das velhas verdades, mas nas velhas verdades estão também os velhos alertas. Eu quero lembrar-vos dos alertas do passado. Eu quero trazer à memória as velhas verdades ensinadas e que vos serviram de alerta e de sinal de perigo. Judas nos diz que essas velhas verdades devem ser parte da vida do crente. Embora, ele nos diz no versículo de número 5, já estáis cientes de tudo uma vez por todas. Então entendam, irmãos, as velhas verdades devem ser ditas, os velhos alertas devem ser proclamados, e o bom crente é aquele que gasta tempo nas velhas verdades. O bom crente é aquele que tem ciência das velhas verdades. O bom crente é aquele que conhece as velhas verdades e progride no conhecimento. Qual é essas velhas verdades que Judas vai lembrar? Quais são essas velhas verdades que Judas vai colocar à tona como um alerta para essa igreja? Versículo de número 5, ele traz a primeira, e aqui nós vemos mais uma vez a estrutura de Judas, sempre em 3 partes, sempre em 3 conjuntos, sempre em conjuntos de 3. Você vai ver 3 velhas verdades. Primeira verdade é uma verdade que ocorreu depois da lei. A ordem cronológica aqui não é mantida. Judas, por motivos que nos escapam, não trabalha na eternidade, antes da lei e depois da lei. Ele começa pelo final. Ele começa com um alerta, uma realidade depois da lei. E qual é essa realidade? Versículo 5: que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha o que Judas está dizendo para essa igreja: irmãos, batalhem pela fé. Não basta acreditar que o trabalho de perseverar será apenas de Deus, vocês também devem lutar. Vocês devem lutar porque a realidade da punição é verdadeira. Deus punirá os ímpios, Deus punirá os apóstatas. E essa realidade, ela é tão densa, que eu quero fazer com que o rosto de vocês olhe para essas velhas verdades. Volte-se para a Escritura. E ele vai trazer uma cena, uma história trágica. Lá no livro de Números, capítulo de número 14, Judas nos contará, a partir do versículo de número 26, o que ocorreu. Está escrito assim, lá no Antigo Testamento: depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei com essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes,
Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda essa congregação, que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra, morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviverão. Judas está trazendo à memória esse trágico episódio de Israel. O que aconteceu nesse dia? Israel não acreditou na liderança do Senhor. Israel negou a autoridade de Deus. Deus havia dito para Israel que eles deveriam avançar e entrar na terra prometida. No entanto, o povo de Deus foi incrédulo. Judas está dizendo: eu quero que vocês batalhem pela fé, porque tem perigo dentro da igreja, e vou te mostrar que Deus está atento para esse perigo, e atento de tal forma que lá no passado Ele destruiu toda uma geração. E talvez aqui os números falem mais alto. 1,5 milhão de pessoas morreram em 40 anos. Nós estamos falando de 90 mortos por dia, durante 40 anos. Deus pune o povo de Israel, pois o povo de Israel não se atentou em perseverar até o fim. O versículo de número 5 diz que o Senhor havia libertado um povo. Sim, foi Deus que os libertou. O versículo de número 5 diz que Deus os tirou da terra do Egito. Deus havia os livrado do império das trevas e transportado esses homens e mulheres para um novo lugar. Esse povo viu milagres extraordinários. Esse povo viu a mão poderosa do Senhor destruindo Faraó. Esse povo experimentou a fidelidade de Deus e foram retirados com mão forte. O Senhor foi o agente que agiu na vida desses homens e mulheres, os tirando da escravidão. No entanto, a Bíblia nos diz no versículo de número 5 que o Senhor que os tirou e os libertou também foi o mesmo que os destruiu. E por que Deus os destruiu? A causa está no finalzinho do versículo 5. Destruiu porque eles não creram. Pensem no alerta de Judas. Batalhem pela fé. Inimigos estão no nosso meio, e esses inimigos são tão poderosos que podem arrastar uma geração inteira. Como que se deu esse episódio? Os espias entraram na terra prometida e voltaram com uma informação falsa. Não conseguiremos entrar na terra prometida. Os homens de lá são gigantes e nós não poderemos com eles, negando a promessa por causa da experiência. Deus fala com essa igreja aqui em Judas. A realidade da punição dos ímpios é certa, mas a realidade da punição daqueles que não mantiveram a sua fé até o fim é tão certa quanto a dos ímpios. A realidade da punição daqueles que seguiram os homens maus é certa
como é a dos ímpios. Primeiro exemplo, então, é o exemplo depois da lei. Mas Judas dará um segundo exemplo. Versículo de número 6, ele diz: e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então percebam, irmãos, Deus puniu o seu povo que ele libertou. Isso ocorreu depois da entrega da lei, depois do conhecimento da lei, depois da estruturação da lei, depois da exposição da lei, depois em que a lei já estava sendo transmitida e viria a ser impressa na vida do povo. E Deus fez assim com o seu povo, porque na eternidade Deus manteve o mesmo princípio. Qual é o princípio da eternidade? Os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, foram enviados em trevas. O que a Bíblia nos diz sobre esse episódio? Nós não sabemos ao certo qual é o texto que Judas está citando aqui. Há várias hipóteses, mas eu não quero entrar nessas hipóteses e pormenorizar isso. O que Judas está dizendo é que em algum momento, num passado que nós não temos acesso, anjos se rebelaram contra Deus. Se os crentes lá no deserto negaram a autoridade de Deus por meio de Moisés, de Arão, de Calebe, de Josué, os anjos negaram a autoridade de Deus, negando o próprio Deus. E assim houve a rebelião angelical. Nós não temos os detalhes da rebelião angelical. Nós não sabemos como ela se deu ao certo. Apocalipse capítulo de número 12 diz que a sua cauda, a cauda da grande serpente, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. No mesmo capítulo de número 12 de Apocalipse, no versículo de número 9, diz que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Talvez Judas aqui está fazendo eco a Apocalipse. Pedro irá dizer a mesma coisa. No capítulo de número 2 de 2 Pedro, ele diz: ora, Deus não poupou os anjos quando pecaram. Deus não poupou os anjos, antes, precipitando todos eles no inferno, os entregou a abismos de trevas. Batalhem pela fé, lutem pela verdade, pois há inimigos dentro da igreja, e que podem desviar o rebanho, e o padrão de Deus é punir os ímpios, os apóstatas, e até mesmo aqueles a quem um dia Ele abençoou. Aí você pode dizer: mas uma vez salvo, não é salvo para sempre? O salvo persevera. O salvo se mantém reto, o salvo se mantém fiel. E Deus fez isso com o seu povo, porque na eternidade Ele fez isso com os anjos. Ele expulsou uma terça parte dos anjos. O versículo de número 6 diz que esses anjos não guardaram o seu estado original. E qual era o estado original dos anjos? Obedecerem a Deus. Qual foi o pecado de Israel? Não obedecer a Deus. Qual foi o pecado dos anjos? Abandonar o próprio domicílio, isto é, abandonar a própria estrutura. E o Senhor age como agente. Mais uma vez, o Senhor toma a frente. Versículo de número 6 diz que então, por causa disso, por causa de não terem guardado o seu estado original e abandonarem o próprio domicílio, o Senhor
os tem guardado sob trevas. Os anjos que perderam a sua posição estão aprisionados eternamente em algemas eternas. Estão presos numa prisão de trevas, das quais eles não podem se libertar. Lá em Israel, o que esse povo experimentou foi a morte física como castigo da sua rebelião. Aqui no versículo de número 6, o que os anjos estão experimentando é uma prisão escura e obscura em algemas eternas. E até quando essa prisão vai durar? Por toda a eternidade. Mas no grande dia, conforme o versículo de número 6, no grande dia, no dia em que o Senhor voltar em nuvens, esses anjos serão definitivamente punidos. Primeiro exemplo que Judas dá é o exemplo do deserto. Segundo exemplo é o exemplo do céu. E ele nos dará um terceiro exemplo. Versículo de número 7, Judas diz que será exatamente como foi em Sodoma e Gomorra. Será como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Qual é o episódio aqui que está diante dos olhos de Judas? Lá em Gênesis, capítulo de número 19, essa história é contada. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Ló era um líder daquela cidade, ele está assentado à porta da cidade com outros anciãos. Este, quando viu os anjos, Ló, quando viu os anjos, levantou-se e, indo a seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus servos, vinde para a minha casa, para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Os anjos responderam: Não, nós passaremos a noite na praça. Estou-lhe muito, Ló, com eles. E então eles foram para a casa de Ló. Ló deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram, mas antes que esses anjos se deitassem, os homens de Sodoma e Gomorra apareceram. Versículo de número 4 diz que eles cercaram a casa de Ló, tanto os moços como os velhos, sim, o povo de todos os lados, e chamaram Ló e disseram a Ló: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e disse a esses homens: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Eu tenho 2 filhas, são virgens, eu vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém não faça nada a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção de meu teto. Os homens de Sodoma disseram a Ló: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Ló tinha certa liderança sobre esse povo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. Eles estavam chamando os anjos para estuprar os anjos. Olharam para Ló e disseram: Nós vamos fazer pior em você. Arremessaram-se contra Ló e chegaram para arrombar a porta, porém os homens, estendendo a mão, fizeram Ló entrar e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus?
genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm nas cidades, faze-os sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Jó foi em busca dos genros, ninguém deu bola para ele. Jó foi em busca das pessoas e ninguém acreditou. Mas ao amanhecer, versículo de número 15, os anjos o apertaram, dizendo: Ló, levanta-te, tome a tua mulher e as tuas filhas, que aqui se encontram, porque não pereçais no castigo da cidade. Você conhece o resto da história. A mulher de Ló olhou para trás e virou sal. Fogo e enxofre caíram naquela cidade. O terceiro exemplo de Judas é um exemplo antes da lei. E ele diz: os israelitas negaram a autoridade de Deus, passaram a seguir outros homens e foram todos eles destruídos. Mais de 1,5 milhão de pessoas. Os anjos negaram a autoridade de Deus, seguiram após Satanás e foram 1/3 parte deles destruídos. E no versículo de número 7, talvez o que ele está dizendo é que os moradores de Sodoma e Gomorra negaram a própria realidade dos fatos. Versículo 7: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, Adimá, Zeboim, Zoar, essas eram as cidades em volta. Como Sodoma e Gomorra, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após a outra carne. Sodoma e Gomorra, os homens de Sodoma e Gomorra negaram o próprio uso da carne. Homem com homem, mulher com mulher. Passaram a seguir outra carne e cometer atos abomináveis, negando a própria realidade de Deus ter feito macho e fêmea os criou. O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Deus não poupou o mundo antigo, diz Pedro. Versículo de número 7 diz que esta cidade, os anjos e o povo de Israel no deserto são postos como para exemplo do fogo eterno. Irmãos, compreendam a seriedade do que Judas está nos dizendo. Não basta virmos à igreja, é necessário termos a batalha da fé, ou o conjunto da fé entendido. É necessário aprendermos a batalhar pela sã doutrina, pois os inimigos de Deus se introduzirão no meio do seu povo. Foi assim com Israel que saiu do Egito, foi assim no próprio céu, foi assim no mundo antigo. Mas o que Judas está nos dizendo é mais trágico ainda quando nós olhamos para a nossa vida, pois seguir aos falsos mestres nos levará para o fogo eterno. Seguir a Satanás, no caso dos anjos, condenou 1/3 parte do exército celestial, e tal condenação é irrevogável, pois Deus não socorre a anjos. O vale onde estava Sodoma e Gomorra, hoje nada mais é do que um vale de sal. Jesus disse que a realidade da punição de Sodoma e Gomorra seria experimentado por essa geração, aquela geração que viria após a vinda de Jesus. Uma geração longa, uma geração expandida. O que os sodomitas fizeram? Negaram a autoridade de Deus quanto à ordem da criação. Um exemplo depois da lei?
Um exemplo na eternidade, em algum lugar do passado que a gente não tem acesso, um exemplo do mundo antigo. É como se Judas dissesse assim: vocês acham que será diferente no vosso tempo? Vocês acham que no vosso tempo isso não ocorrerá? Vocês acham mesmo que no vosso tempo vocês não serão assediados? Não virão homens após mim, como disse Paulo, e levantarão mentiras, e levantarão doutrinas falsas, doutrinas de demônios, e vos arrastarão? Não será assim no vosso tempo? Sim, será dessa forma. Por isso devemos batalhar pela fé, porque a punição dos ímpios é certa, mas a punição dos apóstatas também. A punição daqueles que um dia caminharam bem, mas em algum momento se desviaram, negando a autoridade de Deus e da doutrina, a estes a punição é tão certa quanto aqueles. Deus puniu a anjos, o que não fará a pecadores? Não basta crermos na perseverança dos santos como doutrina, é necessário permanecermos na fé, pois todo aquele que permanece na fé até o final será salvo. Quais dos anjos foram salvos? Os outros 2/3. Quais dos homens do Antigo Testamento lá em Israel foram salvos? Calebe, Josué e aqueles que não se desviaram do Senhor, e aqueles antes de 20 anos. Em Sodoma e Gomorra, quem foi salvo? Ló e suas 2 filhas. Percebem, irmãos, que o poder do engano arrasta multidões. Qual é a aplicação que nós temos para a nossa vida aqui? Algumas delas. Primeira, de forma muito pessoal, o que Judas está me ensinando e deve estar te ensinando é que a fidelidade é a condição sem a qual ninguém entrará no céu. Ninguém será salvo se não tiver uma caminhada de fidelidade. Fidelidade ao Senhor, à sua palavra, às suas promessas, à sua lei, à sua pessoa, à realidade das leis do mundo. Fiel é mais que um adjetivo, é uma característica sem a qual ninguém será salvo. Você pode ter outros adjetivos cristãos, mas infidelidade não entra no céu. Segunda aplicação, nós cantamos aqui que a ira de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus, e aquele que está em Cristo nova criatura é, e aquele que está em Cristo guarda os mandamentos do meu Pai. É o que Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e por isso é amado do meu Pai. Estar em Cristo é viver uma vida de obediência a Deus e a sua lei. E se você não está em Cristo, a ira do Senhor permanece sobre você. Jesus Cristo não veio condenar o mundo, veio para salvar, pois o mundo já está condenado. A realidade da ira do Senhor é real, verdadeira, palpável. A ira de Deus foi derramada em Israel, a ira de Deus foi derramada em Sodoma e Gomorra, a ira de Deus foi derramada nos anjos, a ira de Deus será derramada nos ímpios e nos infiéis. Não dá para o crente viver sem levar em conta a ira do Senhor. Terceiro, há uma lei da semeadura, há uma lei daquilo que se faz, se recebe, há uma lei daquilo que se planta, colhe. Israel propôs infidelidade, colheu punição.
Os anjos propuseram infidelidade, colheram destruição. Os sodomitas semearam prostituição, colheram fogo e enxofre. A graça, se não for entendida corretamente, pode se transformar na maior desgraça de um crente. Sou crente, salvo pela graça, mas não leve em conta leis que regem a terra, como a lei da semeadura. Quarta aplicação pessoal: leve em conta os mandamentos do Senhor. A lei do Senhor é perfeita. A Bíblia não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. E por alguns acreditarem que ela contém a palavra de Deus, ela não serve de instrução e, consequentemente, os mandamentos do Senhor são relativizados. Isso não é para hoje, isso não é para a minha vida, isso não é para agora e eu faço o que eu quiser. Leve em conta os mandamentos do Senhor. Leve em conta a lei de Deus, leve em conta a palavra do Senhor, leve em conta a autoridade do Deus da palavra. A Bíblia diz que Ele vela e zela em cumprir a palavra. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus há de se cumprir. As vírgulas dela e os tios, o autor bíblico está dizendo, os símbolos menores no hebraico, as pontuações mais insignificantes no grego, se cumprirão. E leve em conta a proposição central de Judas: batalhe por essa verdade. Não basta crer, é necessário empunhar essa verdade como um porta-estandarte, como uma porta-bandeira, que carrega com orgulho o símbolo do seu pavilhão. Compete a cada crente batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Me vem à mente uma cena do filme Patriota. Enquanto a guerra entre os rebeldes e o exército inglês se dá, a bandeira daquela que viria a ser a bandeira dos Estados Unidos cai. Então o protagonista do filme toma em suas mãos aquela bandeira e a empunha e enche o peito e marcha em direção ao inimigo. A Bíblia nos diz que as portas do inferno jamais prevalecerão. Agora entenda, se as portas do inferno jamais prevalecerão, quem está em ataque é a igreja. É a igreja que ataca com a fé do Evangelho, é a igreja que avança com a verdade de Cristo, é a igreja que avança com o pavilhão da salvação, é a igreja que empunha a bandeira do Evangelho. Por Aslan e por Nárnia, é o símbolo que deve nos vir à mente. A punição é certa, o castigo será vindouro. Deus punirá os ímpios, os réprobos, os apóstatas. Compete à igreja do Senhor se lembrar, embora ela já deve saber, de tudo de uma vez por todas, de que Deus puniu Israel, puniu os anjos e puniu o mundo. Termino aqui o meu sermão citando Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 29 até o versículo de número 31. Quanto mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? O autor dos Hebreus está dizendo assim:
quanto mais severo castigo merece os crentes que abandonaram a fidelidade em indo atrás de falsos profetas? Quanto mais merecem castigo, muito mais, diz o autor dos Hebreus. Não nos esqueçamos, ele nos diz. Conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. E devem se lembrar outra vez: o Senhor julgará o seu povo. E por fim, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Que Deus nos ajude. Amém. Deus, nós estamos diante da sua presença. E nos apavora a possibilidade do julgamento que virá. Nos apavora a possibilidade de termos abandonado o nosso domicílio e seguido após outras leis. Nos apavora a possibilidade de negarmos a autoridade da sua palavra e, consequentemente, não agirmos com fé em direção a ela. Nos deixa aterrorizados a possibilidade do inferno. Cremos que o Senhor há de perseverar o seu povo, mas cremos também que o amor de muitos há de se esfriar. Cremos também que falsos profetas surgirão no meio da igreja. Cremos também que os dias são maus e que aquele que está de pé deve vigiar para não cair. E cremos que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não basta começar bem, deve-se terminar bem também. Os anjos perfeitos, querubins, serafins, arcanjos, condenados por toda a eternidade. O povo que viu o maná cair do céu, o povo que viu o Nilo, o grande Nilo, quase 7.000 metros, se transformar em sangue, o povo que viu o anjo da morte pairar sobre as suas casas, por desobediência experimentaram a ira de Deus no deserto. 90 mortos por dia. Mortos todos os dias, durante todos os meses, por 40 anos seguidos. Assim foi como nos dias de Noé. Os homens viviam as suas vidas e negavam a verdade do Senhor. Assim como foi naquele dia em Sodoma e Gomorra, que do céu caiu fogo e enxofre. Oh Deus! Não queremos ser como os homens da geração de Isaías, que veem, mas não enxergam, que ouvem, mas não escutam, e cujo coração é incapaz de se converter e ser salvo. Ajuda-nos, Senhor, e certamente seremos ajudados. Nos mantenha fiéis ao Senhor, nos mantenha diligentes na sua palavra, nas suas leis, na sua autoridade. Pois do mesmo jeito que o sol nasce a cada manhã e se põe a cada entardecer, da mesma forma que tudo isso é real, o inferno, a punição e o castigo também são. Livra-nos, Senhor, e nos faça batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Nós oramos em nome de Jesus.